Essa semana, Deus falou imensamente ao meu coração com um assunto que eu gostaria de tratar aqui nessa noite. E a gente está vivendo, com certeza, os últimos momentos da igreja. Com certeza. Eu sei que quando a gente vai falar dos últimos momentos da igreja, às vezes nosso coração se enche de um peso, né? Porque às vezes a gente fica pensando nas pessoas que talvez ainda não conheceram Jesus, ou não entregaram verdadeiramente suas vidas nas mãos do Senhor. E a Bíblia, ela garante para a gente que quando Jesus voltar, Ele vai levar a igreja, e vai ser um tempo muito difícil para aqueles que vão permanecer, que ainda vão ter chance, mas a retirada do Espírito Santo vai acontecer no meio de nós. E o que nos sustenta de pé é a presença do Espírito Santo em nós. Imagine a gente viver num tempo onde nós não temos mais o Espírito Santo. E as coisas têm, sim, acontecido de forma muito rápida. E da mesma forma que Deus, Ele movimenta os seus para que a gente possa alcançar muitas pessoas, o diabo também se levanta para que muitas pessoas se percam. E tem uma estratégia do diabo para destruir aquilo que é mais importante para Deus, que foi a organização primordial, a primeira coisa que Deus criou para que pudesse ser estabelecido o reino dele aqui na terra, que é a família. E a gente vê um contra-ataque do diabo gigantesco contra a família. E a sensação que eu percebo, que eu vejo, e se você pensa diferente, está tudo bem, eu respeito a sua decisão ou o seu pensamento. Mas o que eu percebo é que a gente vai se acostumando com isso. É isso que é o grande perigo. A gente vai vivendo tempos com uma justificativa da modernidade, e a gente vai permitindo que, sem a gente perceber, que a destruição do nosso lar, aquilo que Deus planejou para a gente, seja totalmente quebrado. E a gente nem percebe. Quando a gente abre os olhos, aquilo que é tão importante para Deus, que é a família, que é um presente de Deus para nós, está destruído. Eu gosto sempre de contar isso, porque é verdade. A gente acostuma com o cheiro mau. Eu trabalhei numa Cromonorte, uma empresa que era de couro, e eu não senti o cheiro ruim. Eu senti nos primeiros dias. Depois que eu acostumei a trabalhar naquele ambiente, eu já não sentia mais o cheiro, mas as pessoas que estavam perto de mim sentiam aquela catinga de couro podre, aquele cheiro horrível. Mas eu já acostumei com o cheiro. Eu trabalhei anos lá sem ter dificuldade nenhuma com o cheiro, porque acostumei com ele. O cheiro ruim, a gente tem uma capacidade muito grande de se acostumar com ele, e esse é o perigo. Porque se você se acostuma com isso, devagarzinho, o diabo, ele vai usando de estratégias, ele vai devagarinho minando a família até que ele desestrutura tudo isso. E a gente tem, aqui no nosso ministério, a gente tem tido uma preocupação muito grande com relação à família. O Aldo tem pago um preço com a Eliane, juntamente com eles, para que a gente possa ministrar para a vida dos casais. Porque a gente tem visto isso. Casais totalmente desestruturados, que um dia tomaram a decisão de estar juntos, de morarem juntos, de constituir uma família, por conta do amor, mas por não saber lidar com a família e com a vida em casal, estão passando por uma dificuldade muito grande, e às vezes já a ponto de romper. Eu perdi um casamento, e eu sei o que é a dor de você perder um casamento, e eu aprendi muito, fiz muita coisa errada, faltava conhecimento para que eu pudesse colocar em prática, e há 20 anos, mais de 20 anos isso aconteceu, que trouxe consequências até hoje para a minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente já está há mais de 20 anos junto, eu e a pastora Tuca, aprendemos. Passamos por momentos de lutas, de dificuldades, perdi um casamento, mas eu aprendi com o meu erro. Agora, você pode não viver isso, se você buscar o conhecimento certo para você constituir a sua família. E essa semana Deus me incomodou muito com relação a isso, com relação à família. Tanto a gente como casal, tanto como a gente lida com os nossos próprios filhos.
E o diabo é tão sagaz, mas ele é tão sagaz, que ele vai colocando as coisinhas devagarzinho, a gente vai aceitando e vai sentindo o cheiro mal, incomoda um pouquinho, mas depois a gente acostuma com ele. Então tem situações, tem coisas que a gente não pode aceitar. Essa semana eu recebi uma intimação na delegacia, e a intimação era para que eu pudesse ser testemunha, mas eu não sabia que eu ia ser testemunha. Algo que tinha acontecido aqui com o interno aqui do CAPER, que ele quebrou um vidro aqui, e a gente tinha chamado a polícia porque ele estava descontrolado, e é para mim ir lá testemunhar. Mas antes de saber o que era, Deus já me fez pensar que talvez vai chegar um tempo que vai ser como uma intimação, mas daí eu não vou ser o testemunha. Talvez eu vou ser o acusado. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar de pregar aqui no púlpito aquilo que nós entendemos que é certo. Porque aqui nós não vamos negociar com o pecado. Porque aquilo que é certo e segundo a palavra de Deus, a gente vai continuar vivendo. Mesmo que isso a gente tenha que pagar, com até mesmo tendo que responder por um processo. Porque a gente não pode se acostumar com o cheiro mau. Amém? E eu queria desafiar você, igreja, que está aqui, da mesma forma. Não ache que as coisas é natural ou que são modernas. Aquilo que realmente está escrito na palavra não pode ser negociado. Eu estou falando de família. A primeira célula, aquilo que Deus fez de mais importante para que nós pudéssemos assim viver uma vida feliz. A família é sonho de Deus. A família é mais importante que a igreja, porque ela antecede a igreja. A igreja veio depois da família. A primeira coisa que Deus criou depois de criar o homem e a mulher foi constituir a família. É algo mais importante para a gente. Então a prioridade na nossa vida não é nem a igreja. A prioridade na nossa vida é Deus e depois é a nossa família. É a nossa casa, a nossa esposa, nosso cônjuge e a nossos filhos. Depois vem as demais coisas. Mas a gente precisa ter isso muito certo, porque senão a gente vai daqui a pouco estar acostumando com um cheiro ruim e infelizmente aquilo que é mais importante para Deus, que é a família, vai ser destruída. E eu não quero que você passe por isso, porque eu também não quero passar por isso. Amém? Se a gente for ver na história, aonde tudo começou, a família, é Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, 24. Que diz assim, ó: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? É um texto que você já conhece. Talvez você já leu, talvez até indo num casamento, o pastor talvez ministrou o texto em cima dessa palavra. Aqui fala de alguns princípios, de alguns pilares, que o mundo tenta colocar para a gente como modernidade, quebrando princípios que está aqui, que foi quando Deus criou a família. Então, por exemplo, aqui diz que o homem ele vai deixar o pai, vai se unir a uma mulher. Então, o casamento e a constituição de uma família, ela começa a partir de um homem e uma mulher. A gente, em nome do Senhor Jesus, nós nunca vamos deixar de amar o pecador, porque todo mundo que está aqui é farinha do mesmo saco. Amém? Aquela pessoa que está do seu lado, ela é um pecador. Você pode olhar para ela e diz para ela que ela é, e que carece do amor de Deus, assim como também eu careço da misericórdia do Senhor. Nós somos pecadores e farinha do mesmo saco. Nós somos. A gente nunca vai deixar de amar o pecador, mas nós nunca podemos aceitar o pecado. A gente abraça o pecador, mas não aceitamos o pecado. Então aquilo que me contamina, eu não posso aceitar, mas eu posso amar aquela pessoa. E eu que sou um pecador também tenho necessidade de ser amado. Mas o pecado a gente não negocia com ele. Amém? Daí a gente vê isso, ó. Quando Deus foi constituir a família, Ele deixou claro: a constituição familiar, ele é de um homem e uma
mulher. Não está dizendo na Bíblia, não dá legalidade nenhuma para que seja 2 mulheres ou 2 homens. É um homem e uma mulher. Então tudo que é além disso na constituição de uma família, ela está contra o princípio de Deus para a família. Só que o mundo tem tentado colocar no nosso coração que é uma coisa normal. Tem contaminado a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, com pensamentos dizendo que também é uma família quando 2 mulheres elas estão como um casal. Ou como 2 homens estão ali formando uma família como casal. Não tem respaldo bíblico. E se chegar aqui e tiver alguém aqui, vai ser muito bem-vindo e a gente vai amar muito. Mas nós nunca vamos aceitar o pecado. Daí segundo, aqui ele diz que o homem se une a uma mulher. Então significa que o casamento ele tem que ser monogâmico. Ou seja, um homem e uma mulher. Não tem nenhum respaldo bíblico para que o homem possa ter diversas mulheres, ou a mulher ter diversos homens. Ah, mas Salomão teve 1000 mulheres, está na Bíblia, e ele teve 300 princesas e 700 concubinas. Quer dizer, ele se relacionava com uma mulher, e ele ia se relacionar com ela de novo depois de 3 anos. Não dava nem tempo para brigar, né? Quando tinha uma discussão de 24 horas, depois de 3 anos ele ia encontrar ela de novo. É difícil, né? Daí você olha em Eclesiastes capítulo 7, não precisa abrir que eu vou ler, que é o próprio Salomão dizendo isso. Ele diz assim, ó, Eclesiastes 7, 28. A qual ainda busca a minha alma, porém não achei. Um homem entre 1000, achei eu. Mas uma mulher entre todas estas, não achei. Ele tinha 1000 mulheres e não achou a mulher dele. Então é um cara infeliz, com 1000 mulheres. Porque Deus não fez o homem para ter várias mulheres. Deus fez o homem para ter uma mulher. Daí, quando a gente olha para o mundo hoje, totalmente sendo contaminado com cheiro ruim, e muita gente acostumando com o cheiro, busca aceitar, por exemplo, a relação sexual antes do casamento, que na Bíblia tem um nome, esse pecado. Qual é o nome? Você não estar no casamento, estar no namoro ou no noivado e você ter relação sexual, como é que chama? Fornicação, que é pecado. Só que o mundo lá fora diz que é normal. Porque o mundo está tentando entrar dentro da igreja e a igreja está aceitando o cheiro mal do pecado. Não é normal. Uma pessoa dizer que ela está se guardando para o outro, para o cônjuge, no casamento, ela vai ser motivo de chacota. Se a pessoa tem 20 anos, 21 anos, 22 anos, ele lá, e está namorando, num namoro santo, passando dificuldade enorme, luta, porque vocês sabem muito bem a luta que é para se manter em santidade numa idade dessa. Mas está lá, eles estão lutando para que eles possam entrar no casamento e para que o sexo aconteça no casamento. Se alguém souber disso, às vezes até familiar, vai dizer assim, vocês estão vivendo em que mundo? Então aquilo que é normal, que seria o certo, que é o correto, virou uma coisa anormal. E pior, tem contaminado a igreja. Então, em nome de Jesus, que você não se contamine. Talvez aqui hoje tem pessoas que estão no processo de namoro, noivado. E talvez você entrou por aquela porta vivendo uma vida de pecado, de fornicação. Você quer ter um casamento abençoado? Muda a sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Por mais difícil que seja, se você quer ter um casamento abençoado, viva uma vida em santidade. Por mais difícil que seja. Amém? Não se contamine. Talvez você vai ser um extraterrestre, que eu tenho dito aqui que nós somos tudo extraterrestre, porque nós somos um ET, que nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Quando a gente permite que o pecado toma conta da nossa vida, a gente começa a se misturar com o mundo, com essa terra.
Você começa a deixar de ser um ET. Você começa a viver como o mundo aqui está vivendo. E a gente não pode. Amém? Daí a Bíblia diz também que no casamento você tem uma pessoa. E você se relaciona com ela. E se você se relacionar com outra pessoa que não é a sua esposa sexualmente, é um pecado. Qual é? O adultério. E quantas pessoas lá fora dizendo que é normal? Não, você tem uma mulher, você tem outra pessoa para você poder, ou um outro homem, para poder te satisfazer também na vida sexual, está tudo certo. E está tudo certo. É pecado. Como é que Deus vai abençoar a sua família, a sua casa, vai abençoar seus filhos? Você vivendo uma vida assim, aonde você não se entrega só para a sua esposa, ou só para o seu esposo, aonde você está totalmente contaminado com o pecado. E pode ter certeza, a gente não é menino, amém? Eu creio que a gente é maduro, amém, igreja? Todo dia tenho certeza que tem ciladas do diabo na sua vida para que você caia nisso. E se você não tiver consciência e buscar em Deus se fortalecer, você vai ceder à tentação e vai cometer o adultério. A gente não pode aceitar isso. Eu não sei como que você está, mas Deus tem a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto nessa noite, para que a gente não se contamine com o mundo e para que a gente possa viver uma vida que agrade ao Senhor. E a misericórdia dele está nos alcançando nessa noite, porque misericórdia é a oportunidade, se a gente estiver errado, a gente consertar. Amém? Nós estamos no curso de casados, e a gente começou com Casados para Sempre, que é uma metodologia abençoada da Universidade da Família. Benção, da MMI, eu acho que é, né, Aldo? É MMI. E a gente resolveu reescrever. Não porque não é bom o Casados para Sempre, porque é maravilhoso o conteúdo. Mas Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse ainda complementar mais diante de todas as dificuldades que a gente está vivendo atualmente na igreja ou fora dela com relação ao casamento. E aí, o nosso curso agora, ele passou a chamar Elo Perfeito, que é um texto de Colossenses 3,14 que diz que o amor é o elo perfeito. E eu estou junto com o Aldo ele está esboçando e eu estou complementando junto com ele para que a gente possa montar esse material. E o primeiro dia que eu peguei a primeira lição, eu pedi para o Aldo me mandar a apostila do Casados, para que eu pudesse olhar. Quando eu abri, Deus falou comigo, não sei como. Não é uma voz que eu ouvi, mas eu senti no meu coração Deus falando assim para mim: não olha na apostila, porque o que eu tenho para vocês não é para você copiar de um material. Eu vou te dar algo novo, para que grandes coisas eu possa continuar fazendo na vida dos casais que vão chegar até vocês. Eu fechei a apostila, não abri ela mais, e estou junto com o Aldo nessa maratona, nessa jornada, da gente fechar todas as lições. E eu tenho sendo ministrado. Eu agradeço a Deus pela vida do Aldo, e por tudo que Deus está fazendo, cada dia que eu pego uma lição para poder complementar, ou para poder colocar uma visão, aquilo que Deus tem me dado, para que a gente possa ter esse material. E cada dia, cada lição que eu vejo e que eu estou ali trabalhando, Deus tem falado comigo da importância da família e de quanto que é a estratégia do diabo destruir a família. Mas se ele tinha essa estratégia para a sua vida, ele perdeu nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a gente continuar aqui nesse texto de Gênesis ainda, a gente vai ver que também o casamento que foi instituído por Deus, ele é monossomático. O que significa isso? Que a gente constitui uma só carne. Então nós passamos a ser um. Então não sou mais dois. O casal passa a ser uma só carne. Então olha só, então é um casamento entre um homem e uma mulher, aonde tem um homem só e uma mulher só, e que os dois passam a ser uma só carne. Todos esses conceitos o diabo tem tentado destruir para acabar com a família.
todos. Então guarda o seu coração, amém? Agora eu queria que você abrisse num salmo que fala sobre isso. E para que a gente possa sair daqui com uma lição, que eu tenho certeza que você vai só comer um pouquinho. É igual o gado no pasto. O gado, ele come todo lá, ele vai comendo tudo que tem de verde e ele vai jogando para o bucho dele. Depois que ele encheu o bucho, daí ele começa a ruminar. O que ele faz? Ele traz de novo a comida, ele começa a mastigar, para depois entrar no sistema digestivo dele. A gente vai fazer isso hoje. Então hoje nós vamos comer, mas depois você vai ruminar essa palavra, para que você possa olhar para a tua vida e ver aquilo que precisa ser consertado, para que a sua família possa ser uma família abençoada por Deus, amém? A responsabilidade sua hoje de estar aqui é gigantesca, porque cada palavra que a gente recebe, cada conhecimento que a gente recebe, traz responsabilidades para a gente, mas com uma coisa boa, para que você possa viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Porque talvez ainda você não está vivendo no seu relacionamento, porque tem coisas que estão erradas. Mas hoje Deus está dando essa possibilidade da gente endireitar isso. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler Salmos capítulo 127 e 128. Quem escreveu foi Salomão. Um dos homens, depois de Jesus, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Um dia perguntaram para Salomão, Deus perguntou para ele o que ele queria, ele podia fazer um pedido. É como se fosse um gênio da lâmpada, que estivesse aparecendo na frente dele, mas era o próprio Deus. E Deus perguntou, o que você quer que eu te faça? Daí ele disse que ele queria sabedoria. E ele foi cheio da sabedoria divina. Então ele escreveu aqui esses salmos, 2, 127 e 128. Na verdade, os dois, apesar de são capítulos diferentes, é como se fosse um só, porque um complementa o outro. Então eu queria fazer a leitura dele, explanar rapidamente, Deus vai falar seu coração e a gente termina. Amém? Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em algumas traduções está, ele dá enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Deu 128. Bem-aventurado, feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Daí vem a promessa, para aqueles que amam, aqueles que temem ao Senhor e andam nos caminhos dele. Promessa. Pois comerás do trabalho das suas mãos, e feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele reforça ainda, assim vai ser aquele que teme. E o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E a última promessa, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Então aqui, assim como toda a Bíblia, ele tem uma bênção, uma promessa, vinculada a uma atitude. Porque você, para ser abençoado, você tem que fazer a sua parte. Deus, ele tem prazer de abençoar os seus filhos que são obedientes a Ele. Amém? É assim. Então toda a bênção, ela está vinculada a uma atitude sua. Eu lembro que às vezes a gente ia nas livrarias evangélicas e a gente comprava, como é que chama? Promessas, Era tipo uns papelzinhos de promessa. E era gostoso, porque você estava passando por uma dificuldade, você ia lá
e pegava lá e tinha uma promessa. Deixa eu tomar uma posse daquela promessa. Só que era tudo promessa. Só que esqueceram de colocar naqueles negocinhos que para você receber aquilo tem uma contrapartida sua. Então não tem um negocinho de contrapartida, só tem da promessa. Então o que significava aquilo? Uma ilusão. Porque está escrito que Deus pode fazer aquilo, mas Ele só faz se você fizer algo. Mas o que você tem que fazer não está escrito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui está bem claro que existe uma promessa para a gente como família, mas que depende de atitudes nossas. Quando a gente abre aqui no 127, ele fala sobre a importância da gente edificar a nossa casa e confiar a nossa casa no Senhor. E ele diz ainda que ele vai, sendo assim, ele supre as nossas necessidades. E você vai ser próspero. Tira do seu coração que todas as vezes que você ouvir aqui na igreja a palavra prosperidade, ela está ligada a dinheiro. Amém? Tira isso do seu coração. Porque teve uma época em que o diabo foi tão astuto que ele começou a colocar no coração das pessoas dentro da igreja que a prosperidade estava diretamente ligada por quanto que você tem. E dinheiro, ele faz parte da prosperidade, mas ele é desse tamanhozinho diante de uma pessoa que realmente ela é próspera. Eu conheço pessoas que vivem na fidelidade de Deus para comer amanhã o que ele está ganhando hoje. E ele é uma pessoa próspera, porque ele é uma pessoa que tem alegria, que tem paz, uma pessoa que tem um sorriso verdadeiro no rosto, que tem uma felicidade para acordar no outro dia, tem um ânimo renovado todos os dias e tem visto a mão do Senhor suprindo a sua necessidade todos os dias. E eu conheço pessoas que têm muito dinheiro que podia ficar rasgando nota de 200 até ele morrer e nunca vai acabar o dinheiro dele. Só que infeliz. Uma pessoa que não tem nada de prosperidade, ele é tão coitado e tão miserável que a única coisa que ele tem é dinheiro. Pensa nisso. Então aqui a promessa do Senhor é uma prosperidade que contempla a alegria, a paz, para você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Só que ele traz algumas coisas que a gente precisa viver. Então primeiro, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, quem que tem que estar no controle de todas as coisas, e a nossa confiança tem que ser no Senhor. Então às vezes você não está vivendo essa promessa de dar prosperidade bíblica, porque talvez a sua confiança não está nele. Ele traz aqui com muita clareza sobre a questão até mesmo do trabalho, porque às vezes a gente deixa de viver a família, viver em família e aproveitar os nossos filhos, aproveitar nossos cônjuges. Se você não é casado e talvez você tenha filhos, mas você contemplar, viver bem com seus filhos, mesmo no momento que você está vivendo talvez sozinho, independente de como você está aqui. Mas a gente acaba achando que a alegria vem se a gente poder juntar muito dinheiro. E hoje eu estava vendo um pastor que às vezes eu sigo ele, não é sempre que eu escuto ele, mas eu gosto de ouvir ele. É o Hernandes Dias Lopes. Alguém conhece ele? Ele é da igreja presbiteriana. E eu gosto muito de ouvir, principalmente quando ele vai falar de família. Daí ele falou assim, que ele estava acompanhando um casal que fazia 15 anos que o casal estava casado. E quando eles casaram, eles disseram assim, ó, a gente vai ralar e a gente vai juntar muito dinheiro. Então nós vamos trabalhar de manhã, à tarde e à noite para juntar o maior dinheiro possível. Durante 15 anos, eles fizeram um planejamento familiar. E depois que passar esses 15 anos, daí a gente vai ter dinheiro suficiente para a gente poder viver uma vida plena, sem se preocupar com dinheiro. E assim fizeram. 15 anos. Quando chegou no final dos 15 anos, sabe o que eles descobriram? Que eles só moravam na mesma casa, mas que eles deixaram de ser um casal, porque nem se encontravam. Trabalhando de manhã, de tarde, à noite, para ter, e esqueceram que o mais importante para Deus não é você ter, é você ser. Tem diferença? Muita. Então acumulou uma riqueza, acumulou muito dinheiro, mas que tudo isso, ao longo dos 15 anos, trouxe destruição para o lar. Se separaram.
Cada um ficou com a parte do dinheiro infeliz, cada um por um lado. Um lar desfeito. Porque o foco estava no ter, não no ser. E a gente só consegue realmente dar valor no ser quando a gente traz Deus para estar no centro da nossa família. Eu lembro que no meu primeiro casamento, tinha 300 pessoas convidadas. Foi num clube, e a gente gastou muito nesse casamento, foi muito dinheiro. E a gente se preocupou com tudo, com todos os detalhes do casamento, com todas as coisas, planejamos tudo, quem ia pregar. E quem aqui talvez já passou por um casamento assim, sabe da dificuldade que é, tantas coisas para resolver, dinheiro para poder fazer uma festa, porque assim era desejo do nosso coração. Só que ao longo dos anos, esquecemos de uma coisa mais importante, que está aqui nesse texto, que tudo isso não é importante, que o mais importante era a partir do momento que nós decidimos estar juntos num casamento, era trazer Deus para o nosso relacionamento. E a gente começou a deixar Deus no segundo momento. A gente até substituiu Deus, deixando Deus no segundo plano e colocando a igreja no primeiro lugar, que é outro erro que a gente comete. Achando que em primeiro lugar o mais importante era a igreja, em segundo lugar era o nosso relacionamento. Passou 3 anos e 9 meses, ele acabou. Destruiu. No meu segundo casamento, Deus deu uma misericórdia, mesmo errado, Deus me deu condição para que eu pudesse entrar num segundo relacionamento. E nesse meu segundo casamento, nós casamos na sala de TV da minha casa. Meu pastor foi lá e abençoou a gente, as nossas alianças na sala de TV. Eu, a Tuca e o meu pastor. Nosso casamento já dura mais de 20 anos e vai ser até que a morte os separe. Porque o mais importante não é as coisas. Porque às vezes a gente se preocupa com tudo, mas esquece do primordial, trazer Deus para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa. A gente quer viver as promessas, mas decidir trazer Deus para o centro da sua casa, do seu relacionamento com o seu cônjuge ou com os seus filhos, é uma decisão sua. O texto depois ele fala dos filhos, que a gente acabou de ler. Ele fala aqui que os filhos são como flechas na mão do valente. Ou seja, se ela é uma flecha, quem que tem que arremessar os filhos? Para poder voar, para poder atingir o seu objetivo, o seu alvo. Quem que é? Somos nós, através de Deus na nossa vida. E às vezes a gente está preocupado também em ter do que ser pai. Então a gente se preocupa com tudo. Meu filho, eu tenho que ralar bastante porque ele quer um videogame, ou quer uma bicicleta nova. Mas às vezes você acha que ele quer ter aquilo, talvez até ele deseja, mas o que ele deseja muito mais do que isso é ter um pai presente, que talvez abre mão em ter uma condição financeira melhor, mas poder ter mais tempo estar com o filho. E a gente tem errado nisso. Daí eu, seguindo o pastor, esse pastor que eu citei ele, o Hernandes Dias Lopes, ele me abriu um olho assim, que mexeu comigo muito nessa semana. Mas mexeu, pensa assim, que eu fui chacoalhado. Porque ele disse assim, que historicamente, se a gente for olhar para a Bíblia, se a gente não cuidar dos nossos filhos, em 3 gerações, os nossos filhos, a partir de nós, em 3ª geração, elas se esquecem de Deus. Então ele disse, que tinha uma geração que estava lá no Egito, que conhecia Deus, que viu os sinais de Deus. Daí teve uma 2ª geração que morreu no deserto e que nasceu uma nova geração no deserto e que chegou até a terra prometida. A 3ª geração depois disso, a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. Daí eu fiquei pensando, e é para você pensar, talvez o seu avô, ele era mais crente que eu estou dizendo aqui, temente a Deus, talvez que seu pai. E talvez seu pai, ele era mais temente a Deus e mais crente talvez que você. Talvez nós estamos chegando numa geração em que os nossos filhos não vão conhecer a Deus. Porque a gente deixou com que o pecado, deixou que nós pudéssemos
ser contaminados com aquilo que o diabo tem de estratégia de destruir a família e os nossos filhos. Pensa nisso. Você precisa cuidar do seu filho. Muito mais do que uma profissão, que às vezes a gente se preocupa tanto. Lógico que ele tem que tirar boas notas, que ele tem que ser exemplo, que ele tem que cuidar mesmo da educação deles. Eles têm que sonhar em poder fazer uma faculdade, poder ser alguém. Tudo isso é importante, sim ou não? Sim, mas é o mais importante? Então, às vezes a gente está focando a nossa vida na criação dos nossos filhos, lançando os nossos filhos para uma vida mundana, colocando no coração deles que o mais importante é ter do que ser, quando na verdade o que a gente tem que dizer para eles e ensinar eles que eles precisam ser e ter Deus no coração. Eles precisam conhecer Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da maneira em que nós lidamos com os nossos problemas, a maneira em que nós reagimos quando nós erramos. A gente precisa ser uma referência para os nossos filhos. Você nunca vai ser um pai perfeito, amém? Tira esse peso do seu coração de ser um pai perfeito. A gente tem que buscar ser, mas a gente nunca vai conseguir ser, porque somos pecadores. Mas a maneira que nós lidamos com situações em que nós erramos, a gente precisa ensinar os nossos filhos, de verdade. Então a gente precisa cuidar deles. A gente tem que apresentar Jesus para a vida deles. Não sei se alguns aqui, eu sei que me seguem no Instagram. Tem alguns que não, mas alguns que sim. Na minha viagem para Juazeiro do Norte, eu apanhei lá, porque o filho do pastor Alex, que fez 3 anos de idade, se você sentar com ele e for discutir histórias bíblicas, você vai passar vergonha. Quando for perguntado para ele o que ele queria que fosse o aniversário dele, que seria como é que fala? O tema do aniversário, sabe o que ele escolheu? Eu quero Moisés. E a mãe dele falou assim: como é que eu vou achar alguém para fazer o tema Moisés? Olha a luta. E ela ainda tentou tirar do coração dele de fazer o tema Moisés. Ele disse não, que ele queria Moisés e que ele queria abrir o Mar Vermelho. Daí eu gravei no dia, não sei se alguém viu no meu Instagram. Daí foi feita toda uma encenação. Ela conseguiu fazer lá um jeito, uma decoração de Moisés, colocou uma roupinha nele de Moisés. Daí quando ele chegou para começar a encenação, ele começou a tirar a sandália. Da mãe dele falou assim: filho, não tira a sandália. Ele falou assim: eu vou tirar a sandália porque essa terra aqui é uma terra santa. Ele disse. Daí todo mundo, tipo assim, daí ele tirou. Daí ela falou assim: eu não vou continuar porque aqui não tem a sarça ardente. Daí o pai dele teve que pegar correndo um galho, colocou assim e fez como se fosse Deus. Daí ficou ele. Daí ele conversou. Daí ele falou as 10 pragas em ordem. E o vô era o faraó. Eu vou todo vestido de faraó. Daí ele brigava com o vô: deixa meu povo ir. Eu não deixo. Daí ele fez as pragas. Enfim, se você ver no meu Instagram, você vai cair seu queixo. Uma criança de 3 anos, que é onde o personagem mais importante para ele é um personagem bíblico. A gente tem muita coisa errada. Concorda, gente? A gente está ensinando a Bíblia para os nossos filhos. A gente está, aqui diz, uma das promessas que a gente leu, ele diz assim, ó: o Senhor te abençoará. Não, perdão, no 3, que fala, ó: tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então ele está dizendo que os filhos vão sentar à mesa. Quantos de nós aqui que talvez os filhos nem sentar na mesa senta? O que é o sentar na mesa? É você poder deixar o celular de lado e você ter um momento de comunhão, de partilha. E hoje a gente senta na mesa com o celular na mão. Não é assim? Então, em nome de Jesus, vou fazer isso a partir de amanhã. Recolhe o celular na hora que estiver sentado à mesa.
Você consegue ficar sem o celular por 1 hora ou 40 minutos para você almoçar? Sim ou não? Toma uma decisão hoje de você, quando sentar na mesa, você possa sentar à mesa e estar 100% à mesa. Para que você possa conversar com seus filhos, para que você possa conversar com seu cônjuge, para que você possa realmente falar de coisas que vale a pena ser falada, para você poder ministrar na vida dos seus filhos. Porque você tem uma responsabilidade. A Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que os filhos são herança. Amém? Nós lemos isso? São herança. Ou seja, a gente, quando ganha uma herança, a gente ganha algo que é precioso, mas que a gente não é merecedor. Porque você não é merecedor dos filhos que você tem. É um presente que Deus nos dá. É uma herança do Senhor, porque quem é o dono é Deus. E Ele confiou para a gente, dando para a gente como herança. Agora, não é porque eu não sou merecedor, porque eu recebi por herança, eu não tenho responsabilidade sobre ela. Aquilo que a gente recebe de herança, a gente tem responsabilidade sobre ela. E você tem responsabilidade sobre seus filhos. E Deus quer transformar a sua casa, os seus filhos, em algo que é aquilo que Ele sonhou para você. Que seja um pedacinho do céu. Que você possa ter alegria, paz. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você vai conseguir superar, porque Deus está no centro da vontade de vocês na sua casa. Amém? Vou indo para o encerramento. A gente poderia ficar horas aqui, só em cima desse texto, porque ele traz muito ensinamentos para a gente, muito, muito. Mas eu queria que você saísse daqui com uma reflexão. Como eu disse, a gente ia comer, lendo a palavra. Não deixe que essa palavra perca no seu coração. Quando você voltar hoje para casa, abre lá, Salmo 127, 128, toma posse das promessas, e aquilo que está errado na sua casa, conserta, amém? Para que você possa viver aquilo que Deus sonhou para você como família. Aqui, ele não fala dos filhos, aqui, da responsabilidade dos filhos no texto, mas a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. E honrar o pai e a mãe, não é honrar o pai e a mãe que foi bom, porque talvez o teu pai e tua mãe, você tenha até mágoa no seu coração diante do que ele fez por você, e eu sei disso. Talvez eles erraram, e errou, e está tudo bem errar, porque eles não são perfeitos. Talvez não tiveram a mesma oportunidade que vocês tiveram, e que eu tive, de poder ter contato da palavra e aprender a viver de uma forma certa. Agora a Bíblia diz que você tem que honrar a eles, porque foi através deles que você veio a esse mundo. Se tem uma coisa só que você precisa honrar eles, é porque foi eles que te geraram. E a Bíblia diz honra. Quer viver bastante? Quer viver uma vida plena? Quer viver por muitos anos? Honra seu pai e sua mãe. Toma uma decisão, você que está aqui, que tem os seus pais vivos. Porque o ciclo da vida é assim, ó. Você casa, você tem filhos. Daí, aqui tem uma promessa, que é o último versículo, que aqueles que trazem Deus para a sua vida, tem uma promessa que você vai ver o filho dos seus filhos. Então você vai poder ver os seus netos. Daí os filhos crescem, você cuida deles, porque lá na frente, quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Os filhos. É assim que Deus planejou a família. Minha mãe cuidou de mim, muito bem cuidado, durante muitos anos. E eu sei que eu tenho 50 anos, e ela se preocupa comigo. Eu estava lá em Juazeiro do Norte, ela perguntando se estava tudo bem. Ela ficou sabendo que eu estava doente lá, que eu tive uma febre, uma gripe forte. Ela preocupada, perguntando como estava. Eu sei que ela se preocupa, porque nunca vai quebrar esse vínculo. Mas chegou uma hora agora que quem cuida dela somos nós, os filhos. Não é assim, mãe? É assim que acontece, porque é algo natural. Quando a gente traz Deus para o centro da família. Então você está cuidando de alguém hoje, que lá na frente, se você cumprir bem com a sua missão, eles vão estar cuidando
de você. Daí que forma que você tem criado os seus filhos? Que forma que você tem lidado com os seus netos? Hoje eu vi uma frase que diz assim, que vô é um burro bravo que o filho domou para o neto não estar em cima. Daí eu falei, rapaz, mas pensa numa coisa verdadeira. Agora que eu sou vô, né? Pensa numa frase sábia, né? E é bênção. E eu tenho pedido, eu peço, pensa isso que eu vou falar. Olha, dobra o seu joelho e coloca isso como uma oração para você diária. Para que o ciclo natural da vida aconteça na sua vida e na sua família. Aonde os filhos enterram os seus pais. E se você viver isso aqui, que você possa viver o tempo, que ainda você possa contemplar e ver os filhos dos seus filhos. Quem quer viver essa promessa? Depende de quem? Você. Não depende de Deus, depende de você. Toma uma decisão hoje na sua família. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra boa, quando a gente sai daqui, pensando. A palavra boa, quando a gente sai daqui, meditando, para que a gente possa ver aquilo que a gente precisa mudar. Você comeu. Agora você precisa chegar na sua casa, você precisa ruminar. Amém? Você precisa trazer de volta isso. E olhar para a tua vida, o que você precisa mudar. E eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que eu vou ouvir muitos testemunhos, a começar na minha casa, daquilo que Deus vai começar a fazer a partir de hoje. Amém? Você recebe isso? Em nome de Jesus? Para que você possa ter um casamento frutífero, um casamento abençoado. Para que você possa ter uma família abençoada, que você possa ter filhos abençoados. Onde filhos que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Aonde o mais importante de todo o ensinamento que você possa trazer para sua casa não é o ter, mas é o ser. E as prioridades possam estar no lugar aonde o primeiro lugar na sua vida é Deus. O segundo é seu cônjuge, o terceiro é seus filhos, o quarto é seus familiares. Daí o quinto são os seus amigos, pessoas, depois é o ter. Porque pessoas é muito mais importante do que aquilo que a gente pode ter. Mas o mundo lá fora está dizendo assim, que o mais importante não é isso. A ordem que o mundo prega lá fora é você usar pessoas para que você possa ter coisas. Quando na verdade a gente tem que comunhão com pessoas e usar as coisas. Os valores estão trocados. Vamos colocar as coisas no eixo, em nome de Jesus. Aonde o primeiro lugar é Deus na nossa vida, é na nossa casa. Na hora que você for orar com seus filhos, profetiza a bênção do Senhor nas vidas deles. Talvez eles estão lá dormindo, já, vai lá, mesmo eles dormindo, coloca a mão sobre a vida deles e começa a profetizar na vida deles, em nome de Jesus. Ah, meu filho é pequenininho, começa já a orar pelo cônjuge. Que Deus já possa separar uma pessoa que realmente seja um homem, uma mulher de Deus, para que ela possa casar e ela possa ser feliz, seu filho possa ser feliz, sua filha possa ser feliz, para que ela possa preparar a melhor pessoa. Ora por eles, para que eles possam ser blindados com o coração na escola, onde vem a maior contaminação do diabo, quebrando todos esses valores e princípios aqui que nós dizemos. Isso é responsabilidade sua como pai. E conserta com o seu cônjuge, em nome de Jesus. Se tem coisa que está errada ainda, se tem mágoas que você tem trazido, em nome de Jesus, que você possa falar com intimidade com os seus filhos. Hoje a lição que eu estava ali revisando para entregar para o Aldo, falava exatamente sobre isso, para a gente ter intimidade. E não é só intimidade na vida sexual, porque faz parte da vida do casal, mas é muito além disso. É a gente poder ter cumplicidade, a gente poder partilhar, para a gente poder falar, a gente ter liberdade de falar aquilo que está no nosso coração. De quando tiver alguma coisa errada, você poder falar e consertar, para viver uma vida plena.
para que sua família possa ser blindada com o Senhor. Amém? Um dia Josué estava, as pessoas com quem ele estava liderando, estavam buscando cultuar outros deuses. Daí ele vai e ele diz uma frase, que você conhece o texto. Traz essa frase para a sua vida. E a frase que ele disse foi assim, ó: vocês podem cultuar quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu queria te convidar profeticamente nessa noite para você falar isso, essa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Começa a colocar na presença do Senhor a sua casa, a sua família, seu coração, tudo aquilo que você aprendeu nessa noite, que você tem aprendido ao longo dos dias. Vai falando para Deus, supra a sua, busca nele para poder suprir sua necessidade. Pede para Ele colocar as coisas em ordem, que Ele te dê força, sabedoria para você lidar com questões que aparecem na família, mas a gente tem que ter sabedoria para lidar. Faça igual Salomão fez, pedindo para Deus sabedoria para lidar com todas as situações, seja com seus filhos, seja com seu cônjuge, seja com pessoas que são parentes próximos. Em nome de Jesus, para que a paz, para que a alegria possa realmente estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, através dessa palavra. Senhor, Tu sabes o quanto o Senhor me incomodou nesses dias, para que eu possa ser um pai melhor, para que eu possa ser um filho melhor, para que eu possa ser um marido melhor, para que eu possa trazer essas promessas descritas aqui na Sua palavra, porque o Senhor é um Deus fiel, para trazer no centro da minha casa e da minha família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar me dando força, e assim para os meus irmãos que estão aqui nessa noite, para que nós possamos consertar aquilo que está errado, e o cheiro mau que nós íamos nos acostumando com ele, possa nos incomodar, e que a gente possa limpar toda essa caatinga do pecado, todo o cheiro mau, que às vezes tem tentado tomar conta da nossa casa, da vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Ó Pai, em nome de Jesus, muda completamente o cenário que nós estamos vivendo hoje. Que nossa casa possa ser uma casa de paz, de alegria, onde o centro dela é o Senhor. Nós pais que possamos ser, Senhor, guerreiros, ó Pai, prontos, preparados para lançar os nossos filhos, e que o alvo possa ser o Senhor. Que o Senhor possa nos usar da maneira em que nós lidamos com eles, mostrando que o Senhor tem que estar no centro do coração dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor planejou, Pai, como família, possa acontecer na nossa casa e dentro do nosso seio familiar. Muda, Senhor, histórias nessa noite, muda realidades nessa noite. Dá a sabedoria que nós precisamos, ó Pai, para viver as promessas descritas na Sua palavra. E obrigado, ó Pai, por mais esse dia, obrigado por esse culto, ó Pai, que ele termina sob essas quatro paredes, mas ela continua no nosso coração, até o dia que nós vamos nos encontrar contigo. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque sua mão no ato de receber. Quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, terminamos esse culto aqui, mas que o Senhor possa estar, Senhor, dando grandes coisas, grandes realizações para a vida de cada um. Pai, que nós possamos chegar daqui 7 dias com muitos testemunhos para contar daquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, na vida de cada um e dos seus familiares, ó Pai. Nós recebemos aqui todas as promessas e nos comprometemos, ó Pai, em trazer o Senhor para o centro da nossa vida e na vida da nossa família. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus, sobre a família dele, sobre a casa dele. E até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus.